Tércio, você trabalha numa escola. Você não é só o presidente do núcleo sindical, você não está cedido para o sindicalismo, você tem a sua atividade todos os dias na escola e acompanha, né, por ser presidente do núcleo sindical, acompanha as escolas de todos. Quantos municípios são na região? Nós temos 16 municípios aqui na nossa regional. E eu sei, conheço bem o teu trabalho, você percorre essas cidades e vai nas escolas, conversa com os professores, com os educadores. Como está essa questão da terceirização? Em que medida ela prejudica ainda mais o trabalho dos professores e educadores, dos funcionários de escola? Eu gostaria, né, para a gente poder pontuar melhor toda a situação, de fazer apenas uma análise histórica de toda essa situação. Lembrando que o governo de Ratinho Júnior, em pleno 29 de abril de 2021, ele acaba com a carreira do agente educacional 1 e 2, tá? Que já está, digamos aí, estava, né, há muito tempo sem concurso público, entende? E traz uma nova dificuldade, porque ao acabar com a carreira, nós não temos mais possibilidade de concurso público. Ou seja, esse trabalhador só terá, na verdade, apenas uma possibilidade de emprego que será através dessas empresas terceirizadas. E a escola que precisa desse profissional não poderá mais fazer contratação por serviço público, só por terceirizado. Exatamente. O outro detalhe é que a APP Sindicato não representa esses profissionais, esses trabalhadores terceirizados, entende? Então, o primeiro passo a entender é que houve, na verdade, né, um prejuízo enorme para esse trabalhador, em razão, na verdade, da extinção da carreira realizada pelo governo de Ratinho em plena pandemia. Nós não podemos esquecer desse detalhe. Bom, dito isso, o que nós temos dentro das nossas escolas hoje? Uma rotatividade enorme dos professores. Ainda hoje, eu estive visitando um colégio aqui em Ponta Grossa, para vocês terem uma ideia. E essa terceirização se aplica também aos professores ou só aos funcionários? Neste momento, apenas aos funcionários, mas eu irei ainda comentar, na verdade, o que esse governo tem, né, como projeto para a educação. Mas eu falava que ainda hoje eu visitava um colégio aqui em Ponta Grossa e a gente percebe perfeitamente a dificuldade, né, da direção da escola em poder tocar a escola. A direção estava sem secretária, sem funcionário, se tem uma ideia, praticamente fazendo tudo sozinha, sem os equipamentos necessários, em razão da falta, né, de profissionais, de um trabalhador ali, na verdade, para desempenhar a parte administrativa. Quando eu falo isso, é para a gente também entender que as empresas terceirizadas, elas foram, de certa maneira, pensadas por esse governo, com o intuito, ou pelo menos foi o argumento que o governo Rato utilizou, era de que ele iria buscar uma economia, né, para os cofres públicos. E está acontecendo exatamente o contrário. A própria RPC, no final do ano de 2022, ela grava uma matéria falando que o governo do estado do Paraná passou a gastar mais que o dobro com a contratação dessas empresas, que tem atrasado o pagamento, tem deixado de lado, digamos, a questão do auxílio alimentação, né? A própria questão do transporte, outra dificuldade. Nós tivemos em alguns municípios da nossa regional trabalhadores por 20 horas recebendo menos que R$500, e mesmo assim com atraso. Outro prejuízo, Ismael, que é importante a gente compreender que está acontecendo aqui no nosso meio, é que esse trabalhador não consegue completar um ano de trabalho, ou seja, ele não está tendo direito a gozar suas férias, estabelecido, na verdade, por uma lei nacional, né? Por quê? Porque essas empresas mudam de nome, antes de dar um ano, e recontratam esse mesmo trabalhador, né, começando a mesma jornada em uma outra empresa, sem que ele pudesse ter, de fato, né, digamos, um tempo para descansar. E também, por outro lado, por que as escolas estão sofrendo com a terceirização? O salário é muito baixo. O governo do estado do Paraná tem um mínimo regional, que não é respeitado muitas vezes por essas empresas, e, além de não respeitar, né, a gente tem, digamos assim, um prejuízo na carreira desse trabalhador, que não é mais, digamos, contratado pelo Estado. E a gente fica, na verdade, à mercê dessa rotatividade. E eles têm saído, na verdade. Um outro colégio aqui de Ponta Grossa teve um momento que a empresa demitiu 2 e outros 3 funcionários pediram demissão. Por quê? Porque arrumaram um serviço melhor, onde iriam ganhar mais. Nessa escola que eu citei agora há pouco, que a diretora está realizando a atividade praticamente sozinha,
em razão também de que os profissionais que eram contratados buscaram, na verdade, né, uma outra atividade que certamente iria receber uma remuneração maior e também abandonaram o serviço.